Boa noite a todos, boa noite a todas. É com um imenso prazer que mais uma vez estamos aqui reunidos para esta oportunidade de seguirmos o nosso programa de estudo, o programa Evangelho no Ar. Então, como de costume, convido a todos para que desde já curtam, comentem, compartilhem esta transmissão para que possamos alcançar a todos quantos estejam talvez necessitados do aprendizado que aqui temos a oportunidade de juntos estudar. Convido a todos também para que já busquem os seus copos com água, os seus recipientes com água, para que a espiritualidade que nos assiste, para que os Espíritos de Deus, os anjos de guarda que nos assistem, possam, com a permissão do Criador, depositar nesta água os fluidos de que mais necessitamos para o reequilíbrio e a recuperação das nossas forças físicas, psíquicas, mentais, emocionais e espirituais. Que possamos, nesse instante, ao som dessa melodia, já nos acomodar confortavelmente, já elevar os nossos pensamentos, já tranquilizar a nossa onda mental, para que possamos, em mais alguns instantes, iniciarmos a nossa conversa desta noite. Em mais 4 minutos, iniciaremos então a nossa conversa dessa noite. Mais uma vez, convido a todos para que aproveitem esses minutos que ainda temos para buscar os seus copos com água, os seus recipientes com água, para que deixem já do ladinho, para que a espiritualidade amiga, para que os anjos de guarda, os Espíritos de Deus, possam depositar nesses copos com água as energias de que necessitamos para a recuperação e o equilíbrio do nosso corpo físico, mental, espiritual, emocional. Em mais 3 minutos, iniciaremos a nossa conversa dessa noite. E ao som dessa melodia, vamos procurando relaxar a nossa mente, vamos procurar estabilizar a nossa respiração, inspirando profundamente, absorvendo as energias maravilhosas que tão amorosamente recebemos da criação. Vamos segurar por alguns instantes essa respiração e vamos vagarosamente expirar este ar pela boca, exalando as energias negativas e desequilibradas que estão conosco.
Em mais alguns instantes, iniciaremos a nossa conversa. O nosso estudo. Vamos tranquilizando já o nosso pensamento, buscando uma posição bastante cômoda e confortável para estarmos aqui reunidos. Pois bem, chegou o nosso instante de início, então vamos cerrar os nossos olhos por alguns instantes e elevar o nosso pensamento às alturas do universo. E vamos nos ligando com a criação e com o autor da vida. Vamos inspirando gratidão, amor, esperança, alegria. E vamos amorosamente dizer obrigado, Criador, pela oportunidade que nos dá. Obrigado pela oportunidade de estudar as tuas leis. Obrigado pela oportunidade de ser hoje melhor do que ontem, na construção de um amanhã mais equilibrado, mais saudável, mais harmônico. E na certeza das bênçãos do Criador, cumprimentando toda a criação que nos acompanha neste momento, vamos pedindo licença e autorização para iniciarmos mais uma vez a nossa conversa, a nossa sessão de Evangelho no ar. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Evangelho. Como vocês sabem, nós realizamos o estudo seguindo o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da obra kardeciana. E mais uma vez cabe a ressalva de que, apesar de seguirmos este livro, o cunho de nossas transmissões é ecumênico, é de nos conectarmos com as grandes leis universais para o reequilíbrio e a reeducação do nosso eu enquanto seres universais, seres espirituais nessa experiência humana. Então, quando é dito algum termo vinculado ao espiritismo ou aos espíritas dentro dessas transmissões, é por força do livro utilizado, mas que tentemos, como aprendizes de uma nova era, de uma nova consciência, utilizar esses conhecimentos e essas lições que aqui recebemos dentro de nossa vida,
para que possamos ajudar a construção de um mundo melhor, mais íntegro e mais iluminado. Dado o recado dessa noite, vamos começar, portanto, a nossa leitura. Eu peço mais uma vez licença pelo uso dos óculos e vamos abrindo ao acaso para recebermos a nossa lição dessa noite. Nessa noite somos convidados a estudar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e esse capítulo ele é formado pelos textos Justiça das aflições, Causas atuais das aflições, Causas anteriores das aflições, Esquecimento do passado, Motivos de resignação, O suicídio e a loucura. E na seção de Instruções dos Espíritos temos Bem e mal sofrer, O mal e o remédio, A felicidade não é deste mundo, Perda das pessoas amadas, Mortes prematuras, Se fosse um homem de bem teria morrido, Os tormentos voluntários, A verdadeira infelicidade, A melancolia, Provas voluntárias, O verdadeiro cilício, Deve-se pôr um fim às provas do próximo? É permitido abreviar a vida de um doente? É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida. E por fim o texto Proveito do sofrimento em função dos outros. E nessa noite somos convidados a estudar o texto Motivo de resignação. E antes de iniciar a leitura, peço mais uma vez a gentileza de que curtam, comentem e compartilhem essa transmissão para que possamos formar uma grande corrente do bem e que possamos levar essa transmissão a todos quantos possam ter algum benefício através das leituras e dos aprendizados que aqui temos recebido. Pois bem, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento como início da cura. Estas palavras podem também ser entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis estar felizes por Deus reduzir vossa dívida, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma grande quantia e que o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, dou-te quitação de toda a dívida e estarás livre. Se não o fizeres, te cobrarei até que me pagues o último centavo. Qual o devedor que não ficaria feliz, mesmo passando por privação, para se libertar de uma grande dívida,
sabendo que pagaria apenas a 100ª parte do que devia. Ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Este é o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque estão pagando suas dívidas e, depois de pagar, ficarão livres. Porém, ao se procurar quitá-las de uma maneira, se endividarem de outra, torna-se maior o tempo para sua libertação. Eu vou reler essa frase para ficar mais clara, porque eu acho que eu li equivocadamente. Porém, se ao procurar quitá-las de uma maneira, se endividarem de outra, tornam maior o tempo para sua libertação. Portanto, cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma única falta, qualquer que ela seja, que não arraste consigo sua punição forçada e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será noutra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Se lamentamos as aflições, se não as aceitamos como resignação e como algo que se deva merecer, se acusamos Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os frutos que a lição dos sofrimentos nos poderia dar. É por isso que recomeçaremos sempre como se a um credor que nos cobra pagássemos algumas parcelas e ao mesmo tempo contraíssemos novas outras. Quando entra no mundo dos espíritos, o homem assemelha-se ao operário que comparece no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio da tua jornada de trabalho. A outros, aqueles que se julgaram felizes na terra, viveram ociosamente e cuja felicidade constituiu-se na satisfação do seu amor próprio e nos próprios gozos terrenos, ele dirá: a ti nada cabe, pois já recebeste teu salário na terra. Vai e recomeça a tua tarefa. O homem pode suavizar ou agravar a amargura de que suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do espírito, ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que este momento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja e, ao invés de se lamentar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo. Faz com que o homem modere seus desejos e se contente com a sua posição sem invejar a dos outros, e atenua a impressão moral dos reveses e
das decepções que ele experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo físico quanto à da alma. Ao passo que, pela inveja, pelo ciúme, pela ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Pois bem, o Evangelho nessa noite nos faz um convite à importância da resignação. O porquê é tão importante sermos resignados. Pois bem, quando nós pensamos na nossa vida, devemos refletir que a nossa vida se assemelha a uma folha em branco que é dada à custódia de uma criança. E essa criança, munida de lápis de cor, fará desenhos e rabiscos diversos conforme lhe aprouver. Muito bem, pois chega a professora e pede a folha que foi dada a essa criança. Essa criança se verá envergonhada porque ao devolver a folha à professora, essa folha estará toda rabiscada. Ora, a criança terá duas oportunidades. Resignar-se de que cometeu uma falha, não aguardando até instruções adequadas para que pudesse ou não colorir aquela folha, ou aquela criança pode ficar totalmente magoada, chorosa por ter cometido uma falha e ter sido repreendida pela instrutora e ficar chorando, se martirizando e não aproveitando a oportunidade que possa lhe aparecer, como a outra folha que a professora lhe entrega, deixando aquela folha em branco. Ora, se a criança naquele instante pudesse seguir como no primeiro exemplo, entregar à professora a folha com os desenhos ou as cores e receber de bom grado a chamada de atenção da professora, ciente de que a professora sabe o que está fazendo e a orientação que está dando, assim como a bronca que está dando tem o seu valor, aquele momento de dor passa e uma nova oportunidade se coloca àquela criança para que ela possa realizar o dever. De outro lado, se aquela criança insiste em chorar, em fazer manha, em ver-se como que ver-se alheia, como podemos dizer, ou injustiçada pela professora, nada mais, nada menos, teremos aquela criança perdendo a oportunidade de concluir a tarefa de que foi chamada. Pois bem, assim é a nossa vida. Quanto mais nós nos prendemos nas dificuldades, lamentamos as dificuldades, as dores, os sofrimentos e a vida como um todo, porque não existe ninguém neste mundo que tenha uma vida que seja somente dor. Somos um planeta de provas e expiações e, portanto, temos oscilações, às vezes acordamos bem, às vezes acordamos mal, às vezes temos uma oportunidade de ter uma oportunidade de estudo, às vezes não, às vezes temos um bom dia, às vezes não. Pois bem, se aproveitamos dessa oportunidade, teremos, obviamente, a oportunidade de aprender e de quitar as nossas dívidas, as nossas dificuldades. De outra forma, se ficamos ali reclamando,
perdemos as oportunidades que vão passando na nossa vida. Lembrando que muitas daquelas dificuldades são as provas de que necessitamos para a nossa evolução. E como o texto diz, para quitarmos as dívidas que nós mesmos contraímos perante o universo, perante a criação. Ora, se nos colocamos a reclamar e perdemos a oportunidade de aprender com uma lição que recebemos em nossa vida cotidiana, quem tem mais vantagens? Aquele que aceita a dificuldade, porque entende que Deus sabe o que faz e que, mais do que isso, Deus dá força para que se passe pelas provas que tem que passar, porque sabemos que Deus é justo e bom? Ou muito mais aproveita aquele que só reclama? É o que a passagem do Evangelho nos convida a refletir. Que quando nós nos colocamos nessa posição de reclamões, invariavelmente perderemos oportunidade. E aquilo que poderíamos estar quitando neste momento, estaremos postergando para quitar as dívidas com o universo para um outro momento. Chico Xavier, o grande médium de Uberaba, comentava que ele não tinha nada contra o divórcio, mas que aqueles espíritos só deveriam saber que aquele ajuste, aquela oportunidade, através do divórcio, apenas estava sendo adiada, mas que cedo ou tarde eles deveriam se reunir novamente para aprender juntos as lições que lhes fossem designadas. E da mesma forma podemos utilizar esse exemplo de Chico Xavier para esta situação. Todas as vezes que não utilizarmos a resignação, não existe problema. As oportunidades podem passar, nós não aproveitaremos. Estaremos apenas postergando a oportunidade de quitarmos e evoluirmos e aprendermos para um momento futuro. Porém, é importante dizer que as lições, às vezes, vêm de uma maneira mais facilmente, pelo amor, por assim dizer. E que quanto mais postergamos, mais essa lição, às vezes, tem impacto. Que quero dizer? Muitas das vezes, essa lição poderá nos pegar de jeito, como diria a gíria popular, e nos trazer muita dor e sofrimento. Porém, faz parte do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Se queremos utilizar a oportunidade dessa forma, somos respeitados por Deus. Porém, que possamos aceitar sempre que possível o convite amoroso do Evangelho dessa noite e termos a resignação, na certeza de que, com a resignação, muito provavelmente aceleraremos, difícil a palavra, né? Aceleraremos o nosso processo de evolução, de aprendizado, na certeza e entendimento de que Deus sempre nos acolhe onde quer que estejamos e sempre nos oferecendo a divina oportunidade de estarmos aqui em nome do Senhor, sendo chamados a cooperar na grande vinha de Deus. Não sei se os irmãos que estão online conosco têm algum comentário complementar ou gostariam de trazer alguma dúvida à discussão desta noite. Pois bem,
Acredito que não haja nenhum comentário. Então, nós vamos passar para a nossa leitura complementar. E a leitura complementar dessa noite será utilizando o livro Jesus no Teu Dia a Dia, psicografado pelo médium Aguinaldo Paviani, pelo espírito José de Moraes. Então vamos, como sempre, abrir ao acaso. E essa noite somos convidados à leitura da lição 46, Sugestões para o Sucesso Espiritual. Aquele que já possui a consciência desperta acerca de si mesmo, carece almejar o sucesso espiritual como meta de sua vida. Para tal empreendimento, procure tratar a todos com a mesma atenção, sem permitir que a condição financeira altere o tratamento. Sempre que possível, abraçar fraternalmente os que o cercam. Muitas vezes, um simples olá não é suficiente. Ficar perto dos mais humildes, aprende-se mais com eles. Atender o telefone sempre que tocar e nunca mandar dizer que não está. Usar sempre de franqueza, sem deixar de ser dócil. Ter o máximo de amigos que puder. São riquezas de grande valor de mercado. Tratar bem a família. Ela é seu porto seguro. Falar com simplicidade. Conceitos filosóficos podem ficar para depois. Estas sugestões não resumem tudo de que precisa, mas se conseguir praticá-las, já será um bom começo. Pois bem, a passagem dessa noite da lição 46 complementa aquilo que recebemos como sugestão de resignação. Por quê? Porque quando nós somos convidados a refletir sobre essas sugestões para o sucesso espiritual, o que estamos fazendo se não exercitar a resignação? Porque todas as vezes que tratamos os outros com carinho, estamos sendo resignados a receber a tarefa que Deus nos coloca, muitas vezes engolindo o orgulho e a vaidade que, infelizmente, somos investidos, não? E quando realizamos esse processo, estamos sendo resignados, aceitando a oportunidade de trabalho e, desta forma, tentando o nosso sucesso espiritual. Sempre que atendemos o telefone e não mandamos dizer que não estamos, que é uma coisa bastante comum, feliz ou infelizmente, estaremos sendo resignados a entender de que muitas vezes somos chamados por Deus para atender os seus desígnios de formas não tradicionais. E às vezes aquela chamada telefônica pode ser a oportunidade do trabalho. E se seguimos e a atendemos, tenhamos a certeza de que estamos sendo resignados a cumprir os desígnios de Deus. Tratar bem a família. Sabemos
que quando tratamos bem a família, estamos de uma maneira inequívoca, em primeiro lugar, fazendo o quê? Cultivando os nossos próximos mais próximos. E Jesus já nos ensinou, quando ele resumiu os ensinamentos, falando que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quem é o próximo mais próximo, senão a nossa família? Então, quando tratamos bem a nossa família, estamos sendo resignados, cumprindo com as lições de Deus. Pois bem, como o irmão José de Moraes comenta nesse texto, estas sugestões não resumem tudo de que necessitamos, mas se conseguirmos praticar algumas delas, já será um bom começo. Então, que possamos realmente aprender a ser resignados, a entender os desígnios de Deus, na certeza de que quando assim o fazemos, quando nos colocamos como fiéis servidores de Deus, veremos que na nossa vida se operará uma grande transformação. Deixaremos de sentir o pesado fardo das provas que temos que passar e sentiremos a alegria preencher o nosso corpo físico e espiritual, na certeza de que, apesar das dificuldades, Deus nos oferece amor. Tem coisa melhor do que receber amor do Criador do universo, gente? Não tem. Então, que possamos abrir os nossos corações, sentir esse amor que se derrama dos céus e preencher o nosso coração. Lembrando que o reino de Deus não é desse mundo. E se o reino de Deus não é desse mundo, vamos ser resignados, vamos deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade, para que possamos deixar a luz de Deus entrar, abrir bem as portas do nosso coração, para que possamos vencer aquele que deve ser vencido, o nosso próprio eu. E quando vencermos o nosso próprio eu com resignação, perceberemos que já viveremos no reino de Deus, pois o reino de Deus se manifestará em nossos corações. Muita paz a todos. Eu não sei se os nossos irmãos que se encontram conectados conosco gostariam de fazer algum comentário complementar ou ainda trazer alguma questão a qual responderemos à medida da nossa capacidade, mas que certamente trabalharemos para responder caso não tenhamos a resposta nesse instante. E antes que vocês comentem, por que eu não usei o óculos para este livro? As letras desse livro são um pouquinho maiores, eu consigo ler sem dificuldade. Pois bem, acredito que não há nenhum comentário nesse instante. Então, agradecemos a gentileza, o amor e o compartilhamento dessa energia maravilhosa que vem de Deus. E vamos seguir então para a nossa prece final, na certeza de que poderemos juntos vibrar
agradecer e louvar. E assim certamente chegaremos ao reino de Deus. E assim vamos serenando mais uma vez o nosso pensamento e vamos fechar mais uma vez os nossos olhos para que, ouvindo essa canção melodiosa, possamos oferecer nesse instante as nossas vibrações. Vamos vibrar amorosamente por todos os nossos irmãos do planeta Terra, do plano físico e do plano espiritual. Sabemos que somos mais de 7 bilhões de seres espirituais encarnados e sabemos que mais de 200 bilhões se encontram no plano espiritual. Que possamos nesse instante vibrar por essa grande população de espíritos, encarnados e desencarnados. Que possamos oferecer as nossas melhores vibrações para que possam cada um desses corações receber o despertar para uma nova vida, o despertar para uma vida com o Cristo, o despertar para uma vida de amor, uma vida de paz, uma vida de fraternidade, uma vida de união, uma vida de esperança, uma vida de liberdade. Entendendo que a liberdade não é fazer o que quer, mas que a liberdade é entender os nossos deveres como filhos de Deus que somos. É entender que temos sim direitos, mas que a harmonia do universo só se mantém quando nós somos tocados pelas leis do trabalho, do amor e da caridade. Que possamos vibrar amorosamente por todos os corações, para que possamos entender o valor inestimável da liberdade. Vamos vibrando por aqueles irmãos nossos que ainda se veem escravizados.